No dia 30 de março de 1981, no café paulista chamado Belle Époque, Eliane e Carlos estavam no palco e suas músicas entoavam pelo ambiente agradável do local. Nesse clima amistoso, Lindomar entrou embriagado depois de passar o dia todo bebendo e planejando a sua ação. Ele foi diretamente ao palco, sacou a arma e disparou 3 tiros contra a mulher e 1 contra o primo. Na década de 80 no Brasil, a MPB estava em alta e muitos cantores se revelavam e tinham as carreiras em ascensão. Em meio a esse cenário, 2 cantores promissores iniciaram um relacionamento romântico. Eram eles Lindomar Castilho e Eliane de Gramont. Mas, assim que os 2 se casaram, o relacionamento tomou um rumo conturbado quando Lindomar se revelou um homem possessivo, ciumento e agressivo, e impediu a mulher de fazer o que ela mais amava, que era cantar. Sufocando os próprios sonhos, Eliane desistiu da carreira de cantora para se tornar dona de casa como o marido queria. Mas, mesmo assim, essa história teve um desfecho trágico. Eliane de Gramont teve a sua vida interrompida de forma brusca aos 25 anos, e os detalhes desse caso você conhece agora aqui no Biografia do Crime. Lindomar Castilho. Em 21 de janeiro de 1940, na cidade de Rio Verde, em Goiás, nasce Lindomar Cabral, popularmente conhecido pelo seu nome artístico Lindomar Castilho. Filho de músicos, Lindomar primeiro estudou Direito, passou em um concurso da Secretaria da Segurança Pública, mas não seguiu nessa área. Tal qual os seus pais, Lindomar seguiu no caminho da música após ser descoberto por um produtor musical e convidado a gravar um disco em 1961. Eliane de Gramont. Paralelo a isso estava a cantora Eliane Aparecida de Gramont, de nome artístico Eliane de Gramont. Eliane nasceu em 1955 em São Paulo. Ela perdeu seu pai quando era criança e foi criada pela sua mãe, uma compositora chamada Helena de Gramont. Os irmãos de Eliane seguiram em carreiras de radialistas e jornalistas, e ela seguiu na carreira musical como cantora com o apoio de sua mãe. Em 1977, o caminho dela se cruzou ao de Lindomar Castilho, e os 2 iniciaram um relacionamento romântico. O relacionamento. Muitas pessoas afirmavam que o casal estava desbalanceado, pois Eliane era muito bonita para Lindomar, além de ser 15 anos mais jovem. Além do aspecto físico, muitas pessoas alegavam que, no emocional, o casal também não era compatível, pois ela era tranquila e Lindomar frequentemente tinha ataques de raiva, principalmente porque ele bebia muito. Muitos alegavam que o único motivo de Eliane estar ao lado de Lindomar era o interesse no dinheiro dele, pois na época Lindomar era muito famoso e tinha mais dinheiro que ela. Mesmo assim, os 2 continuaram juntos. Após 2 anos, os 2 decidiram se casar, apesar da mãe e dos irmãos de Eliane não acharem uma boa ideia. Eliane se casou com Lindomar com separação de bens para comprovar que não estava com ele por causa do dinheiro. Após o casamento, veio a decepção. Lindomar tinha problemas com álcool, bebia demais e agredia a mulher de forma verbal, psicológica e física. Além de consumir muitas bebidas alcoólicas, ele também era um homem muito ciumento, tinha constantes crises de ciúme e proibiu a mulher de ser cantora. Cantar era a paixão de Eliane, mas ela abriu mão de subir aos palcos para continuar ao lado de Lindomar. Mesmo se tornando uma dona de casa, que era o desejo de Lindomar, a relação ainda era tóxica. As discussões eram constantes e o nome de uma das funcionárias de longa data de Lindomar sempre surgia nestes momentos acalorados. Carlos Randall. Durante o período em que o relacionamento estava conturbado, Lindomar continuava cantando, enquanto fazia a mulher ficar em casa.
Para subir aos palcos junto a ele, Lindomar trouxe para São Paulo o seu primo chamado Carlos Roberto da Silva, violinista e compositor, que assumiu o nome artístico de Carlos Randal. Lindomar e Eliane seguiam num relacionamento tóxico. Eles se separaram e reataram a relação várias vezes. O casal teve uma filha chamada Liliane e acabou se separando em definitivo pouco mais de um ano após o casamento. Mas não se divorciaram no papel, algo que era muito demorado de sair naquela época. Eles ficaram separados por 6 meses. Então Eliane tentou se reconciliar com Lindomar. Para reatar a relação, ele exigiu que ela assinasse um documento com 10 exigências. Uma delas era que Eliane deveria pedir desculpas à funcionária de Lindomar, que tinha sido o pivô de muitas discussões entre o casal. Eliane recusou assinar esses documentos e os dois continuaram separados. Assim que se separou de Eliane, Lindomar encerrou a sua parceria com o primo. Nessa época, longe do ex-marido, Eliane voltou a ser cantora e estava com uma carreira musical em ascensão. Ela passou a subir aos palcos ao lado de Carlos e ver o primo junto à ex-mulher fez o sangue de Lindomar ferver. Ele começou a desconfiar que os dois estavam tendo um romance e tomou uma decisão trágica para acabar com aquilo. O dia do crime. No dia 30 de março de 1981, no café paulista chamado Belle Époque, Eliane e Carlos estavam no palco e suas músicas entoavam pelo ambiente agradável do local. Nesse clima amistoso, enquanto ela cantava João e Maria, de Chico Buarque, Lindomar entrou embriagado depois de passar o dia todo bebendo e planejando a sua ação. Ele foi diretamente ao palco, sacou a arma e disparou 3 tiros contra a ex-mulher e 1 contra o primo. Eliane foi atingida na região do tórax e Carlos na barriga. Mesmo ferido, ele partiu para cima de Lindomar e os dois travaram uma briga no local, destruindo mesas e cadeiras. Por fim, o dono do lugar conseguiu conter Lindomar e a polícia foi chamada. Lindomar foi preso em flagrante e levado pelas autoridades. Carlos sobreviveu, mas Eliane perdeu sua vida a caminho do hospital. O juiz José Roberto Barbosa de Almeida, responsável pelo caso, conta que Carlos usava um cinto com uma fivela grande no momento do ataque e por isso foi salvo, pois a bala ricocheteou no cinto e saiu pela região de sua virilha. O crime, que resultou na morte da cantora, chocou o país. Em 24 de abril de 1981, o juiz concedeu liberdade para Lindomar em razão da primariedade do acusado. O Ministério Público tentou restaurar a prisão, mas o recurso foi negado na segunda instância. A condenação. Em agosto de 1984, foi iniciado o julgamento de Lindomar. Nas 2 vezes em que foi interrogado, ele confirmou o que tinha feito: os 3 disparos contra a ex-mulher e 1 disparo contra o primo, e se manteve tranquilo enquanto falava. A imprensa teve permissão para acompanhar todo o julgamento. Não podia filmar, então foram feitos desenhos para mostrar o ambiente. Pessoas sem envolvimento no caso e estudantes de direito também assistiram ao julgamento. Helena de Gramont e seu marido Juarez Soares também acompanharam o julgamento e foram testemunhas. Valdir Troncoso Pérez, o qual teve uma carreira de 50 anos como advogado e defendeu mais de 1.000 pessoas, foi o advogado de Lindomar. Mesmo com a prisão em flagrante, muitas pessoas defenderam Lindomar, falando que Eliane não tinha agido como uma mulher deve agir e tudo o que ele fez foi limpar a sua honra com sangue. A própria defesa de Lindomar chegou a alegar que ele agiu em defesa da honra e que Eliane não cumpria os seus papéis matrimoniais como mãe e esposa. Isso fez com que muitas mulheres de grupos feministas protestassem em frente ao Palácio da Justiça, onde acontecia o julgamento. O grupo feminista defendia que nada justifica o assassinato e que mulheres não são posses de seus maridos.
Na Igreja da Consolação, foi feita uma missa em homenagem a Eliane e, após isso, mais de 1.000 mulheres vestidas de preto marcharam em protesto contra homens feminicidas, segurando placas como "Mulher não é propriedade" e "Eu não quero ser a próxima". Enquanto feministas defendiam o direito de viver, alguns homens se uniram a favor de Lindomar e a polícia ficou presente para evitar confrontos entre os grupos. Em 26 de agosto, Lindomar foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime de homicídio e 2 anos de detenção pelo crime de lesão corporal. Ele teve o direito de apelar em liberdade. Lindomar acabou cumprindo os 6 anos de sua sentença na prisão Carandiru. Após isso, ele cumpriu os 6 anos restantes em período semiaberto em Goiás. E no local também fazia apresentações musicais nos dias das visitas. Hoje em dia, Carlos Randal segue na carreira de compositor, tendo escrito músicas de sucesso para cantores como Zezé de Camargo e Luciano e Gilberto e Gilmar. Quanto ao caso trágico, ele se diz entristecido e constrangido por fazer parte de uma história tão trágica quanto essa e lamenta que, ao invés de diminuir a violência no mundo, faça parte de uma história de violência contra a mulher. Tem algo na sua vida, alguma coisa assim, né? Como aconteceu, né? A Eliane perder a vida, você precisa se recompor, você precisa se encontrar, você precisa aí, você começa, demora pra ficha cair, demora muito. Aí depois você começa a pensar o que você fez de errado, o que você poderia ter feito diferente, essa coisa toda. Isso pra te dar um alicerce melhor, né? Pra você retomar suas coisas e seguir a sua vida. Eu segui, tô aqui, até hoje tocando meu barquinho. Quanto ao perdão, ele fala que nem ele e nem Lindomar merecem e que a única pessoa que poderia perdoar seria a própria Eliane. Reverberações do caso. A história de Eliane trouxe luz a casos de feminicídio e no quanto parece implícito na sociedade que os maridos podem defender a honra tirando a vida de suas parceiras, se acharem necessário. Os protestos contra esse tipo de pensamento se tornaram ainda mais fortes após a cantora perder a sua vida. O primeiro centro de referência para mulheres, inaugurado em 1990, recebeu o nome de Casa Eliane de Gramont. Liliane de Gramont. A filha de Eliane, Liliane de Gramont, se formou como psicóloga e psicanalista e fala com muita saudade do quanto sua mãe era uma mulher feliz e admirada. Ela fala que sua mãe amava muito seu pai e pouco a si mesma. Ela conta que apenas aos 6 anos soube que seu pai tinha matado a sua mãe. Antes disso, ela imaginava que um ladrão tinha cometido o crime. Antes de saber que seu pai era um assassino, ela era muito próxima dele e conta que Lindomar era um bom pai. Após descobrir tudo, houve um afastamento, tanto familiar quanto porque seu pai foi preso. Liliane conta que, anos após a libertação de seu pai, houve um reencontro, uma reaproximação, mas foi diferente de quando ela era criança. Ela teve conversas com o pai, mas apenas uma vez eles falaram sobre o crime, e ela conta que o pai deu a sua própria versão dos fatos, as quais ela não acreditou, mas não o contrariou. Liliane acredita que o pai carrega a culpa pelo assassinato de Eliane e por isso escolheu viver de forma isolada de todos como uma autopunição. Liliane usa a sua dor para lutar pelos direitos das mulheres. O caso de Eliane foi um marco na luta dos direitos da mulher e, até hoje, inspira discussões sobre feminismo e machismo estrutural. Comente se você já conhecia essa história. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.